Mas questões que realmente têm trazido, mexido muito com o mercado, além, claro, da oferta e demanda, os fundamentos do mercado, é o mercado financeiro, são as novas taxas de juros e o comportamento dos fundos em relação ao mercado agrícola, em relação ao financeiro. É por isso que eu converso agora com Matheus Pereira, um dia após a confirmação das taxas de juros nos Estados Unidos, no Brasil também. Matheus, primeiramente quero saber seu entendimento em relação ao que ocorreu, ao que foi confirmado nesta última quarta-feira e se não acabou sendo menos impactante por conta do Banco Central americano não ter confirmado novas altas num curto prazo, acabou tirando um pouco daquele impacto que a gente viu principalmente na segunda-feira. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos que nos assistem, prazerão estar falando aqui com vocês, como sempre. E indo bem direto ao ponto, tudo que a gente observou nas publicações, tanto do Banco Central no Brasil quanto do Banco Central norte-americano, na tarde de ontem, foram números aí totalmente dentro do esperado. A gente não teve grandes surpresas ao mercado, O mercado até reagiu após as publicações de ontem de maneira negativa, Especialmente desvalorizando o dólar frente a grandes moedas. Aconteceu a mesma coisa aqui com o Brasil. O real ontem, no fim da tarde de ontem, ganhou forças frente ao dólar por falta de novidades. Tudo que, enfim, havia sido esperado, havia sido questionado sobre possibilidades, os bancos centrais apenas tiveram confirmações. E como você bem disse, Fabiana, a única grande surpresa que tivemos aí do lado norte-americano é que Jerome Powell, líder do Banco Central norte-americano, Federal Reserve, anunciou que não deverá colocar novos aumentos mais agressivos do que 0,5%, que foi o aumento da taxa de juros ontem registrada nos Estados Unidos. O que isso significa? De fato, Jerome Powell tem se mostrado durante a presidência de Biden extremamente fiel ao que é dito, Ele não foge muito, não traz grandes novidades sempre que tem alguns discursos públicos e traz indicações do que pode ser feito no futuro. Ele simplesmente, o Banco Central, o Federal Reserve nos Estados Unidos, simplesmente acata a tudo aquilo que já é dito previamente. Então, acabou sendo um balde de água fria ao mercado ontem, com essa aversão do Banco Central norte-americano em colocar mais agressividade na elevação da taxa de juros, uma vez que a inflação norte-americana já se aproxima dos 8% ao ano. Então, assim, é uma inflação extremamente agressiva para o cenário norte-americano, que viveu em média nos últimos 20 anos com inflação próxima a 1,5%. Hoje estamos falando de 8%, então assim, a gente está bem longe do que tipicamente os norte-americanos estão se habituados, que até no passado recente viviam até cenários de estagflação ou deflação, inflação negativa ou próxima de zero, e que agora sofrem de um mal, que não é um mal exclusivamente dos norte-americanos, é um mal que a gente vive aqui no Brasil, é um mal que grandes países na Ásia e Europa também vivem, que é a hiperinflação ou a inflação por geral, tanto por conta da aceleração da impressão de moeda, dinheiro impresso durante o Covid, mas também por uma desaceleração na manufatura de produtos. Então, sim, teve essas surpresas, Fabiano, que acabou agitando o mercado financeiro ontem, trouxe decepção, porém hoje já estamos vendo aí a recuperação dos preços. Matheus, e dentro desse cenário que você acaba de nos explicar, nós tivemos o principal baque na segunda-feira, quando nós vimos muitos fundos de investimentos, capital especulativo principalmente, tirando recursos de renda variável, aí inclui-se commodities agrícolas, soja, milho, trigo e por aí vai, e colocando em outras que eles consideram que tenha uma rentabilidade maior. Esse movimento cessa neste momento, ou pelo menos perde força, até porque a safra norte-americana para milho e para soja não está nada definida? Exatamente, Fabiana. A gente vive agora um cenário de necessidade de confirmações.
A gente, toda vez que parece por aqui contigo, meu amigo, a gente sempre deixa muito clara essa nossa visão, né, sobre como que está a balança de oferta e demanda de commodities, que é uma balança muito apertada para o lado da demanda, né, uma vez que a oferta teve quebras agressivas aí no hemisfério sul, safras agora são iniciadas no hemisfério norte, com perspectivas, né, também de problemas climáticos no radar, porém, a gente só está no início, né, não vou dizer na progênese, mas as safras no hemisfério norte, especialmente aqui na América do Norte, está muito incipiente, progresso de plantio está atrasado por excesso de umidade, porém o mercado está carecendo de novas confirmações da onde essa safra norte-americana poderá chegar. Tivemos atraso de plantio norte-americano? Isso é um impacto negativo a teto produtivo? Sim, é um impacto negativo a teto produtivo. Porém, ainda não pode ser descartado uma safra saudável em solo norte-americano, desde que tenhamos, de agora em diante, um cenário propício, né, ao desenvolvimento não só do plantio, mas também das primeiras fases aí vegetativas da soja e do milho em solo norte-americano. Então, fundos tiveram sim essa movimentação no início da semana, né, retirando um pouco do capital aportado em commodities, colocando em outras fontes de investimento. Porém, né, caso esses problemas voltem a se expandir na safra norte-americana, a gente vai ter esses mesmos fundos de gestão ativa ou fundos especulativos voltando com mais agressividade às commodities agrícolas, que é o cenário mais provável, viu, Fabiano? A gente tem sim alguns pontos no radar ali climático para a safra norte-americana que indicam alguns problemas aí de curto e médio prazo. E pegando aí os fundamentos, né, o próprio fundamento de mercado, nós temos aqui no Brasil também um outro elemento. Tivemos também confirmação de taxa de juros mais alta no Brasil, que era o esperado, vai para 12,75%, tem estimativa de alta. E tudo isso mexe com moeda norte-americana, a força do dólar ou a força do real frente à moeda norte-americana. Para os próximos meses, qual que é o seu indicativo? Você mantém a posição da pátria, Matheus? Sim, Fabiana, assim, a gente até na última vez que a gente esteve por aqui, meu amigo, eu, né, a gente teve aí recentemente o Cristiano também conversando com vocês, mas sempre que a gente está por aqui, a gente tem deixado muito claro também nossa visão sobre o câmbio, né? Mesmo quando a moeda bateu ali os 4,60 algumas semanas atrás, voltamos aqui concisamente, né, dizendo que na base fundamental para o Brasil e para o planeta, a gente não vê justificativas para atrair investidores ou investimentos focados aqui no nosso país, né? Ainda a gente não tem um cenário econômico, político, financeiro estável, né, para de fato criar esse fluxo de investimento positivo e constante de investimento no nosso país. A gente segue ainda sobre uma premissa, Fabiano, que o Brasil ainda, né, tem muito mais incertezas e muito mais perguntas sem respostas do que de fato estabilidade para atrair um fluxo capital de investimento constante ao nosso país. Eventualmente a gente tem sim esses especuladores vendo oportunidades pontuais no nosso país, porém toda essa bagunça política que a gente vive, que vai ser intensificada com as eleições deste ano, acaba se tornando ali um fator de repelente, né? Um fator que realmente tira, né, esse interesse de investidores no nosso país. Então, infelizmente, não infelizmente, mas sendo bem direto, bem friamente na visão para o dólar, a gente continua vendo sim o dólar em alta nessas próximas semanas aí até a virada de semestre desse ano de 2022, pelo menos, Fabiano. E, Matheus, tendo esses cenários, né, que foram confirmados nesta última quarta-feira e a tendência que temos para a moeda norte-americana e que você e que o Cristiano também já exporam aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, algumas vezes. Temos uma safra brasileira no qual o produtor rural, o agricultor, tem a negociado de uma maneira bem mais lenta, né? Ele aguarda realmente janelas melhores para a negociação e está aí já pensando numa campanha 22-23, que ali ele tem um impacto de custo por conta de fertilizantes. Como é que fica a formação de preço aqui no Brasil em relação ao produtor brasileiro, tanto para a soja quanto para milho? Olha, Fabiano, primeiramente comentando só sobre essa característica, né, que produtores rurais têm, isso não é exclusivo ao Brasil, qualquer produtor rural no planeta, né, conheço produtores rurais em todos os 5 continentes do planeta, todos eles têm a mesma característica, né, ou pelo menos a grande maioria deles, não vou generalizar também, que isso não existe lei absoluta, mas o produtor rural, ele realmente ele se atenta muito ao que aconteceu no passado de curto prazo.
Então, aqui no Brasil, a gente teve sim soja se valorizando com muita agressividade nesses últimos 24, 36 meses, 2 a 3 anos. A mesma coisa aconteceu aos produtores norte-americanos de soja e milho, né? Viu a soja e o milho valorizando com muita agressividade ali mesmo, sob cenários no passado de safra cheia, né? Tivemos uma aceleração muito agressiva dos preços internacionais, dos preços nacionais da soja e do milho, e o produtor norte-americano, assim como aqui no Brasil, também se sente mais reticente em avançar com novas vendas por agora, pois o cenário realmente para o mercado da soja e do milho continua sendo altista, o que faz então criar todo esse atraso, né, de comercialização por parte do produtor rural. Isso é normal. Agora, se tratando, o Fabiano, sobre toda essa alavancagem financeira que o setor tem tido, né, custos elevados, os preços estão bons? Sim, estão bons, né, estão remuneradores, porém a alavancagem na parte de custo de operação tem colocado realmente muita sensibilidade para o setor. A gente pode ter sim uma safra saudável no Brasil, uma safra cheia, uma safra de rentabilidade, com toda certeza. Porém, Fabiano, nesse ano de 2022 e 2023, que já se enquadra essa safra norte-americana, né? A gente tem que safra nos Estados Unidos hoje já é enquadrada no ano comercial 22-23. Tá bom? Então, essa safra 22-23, que está em progresso nos Estados Unidos e começa a ser semeada no fim do ano aqui no Brasil, é uma safra que a gente vai passar pela maior alavancagem financeira do setor da história do Brasil. Então, o produtor vai estar extremamente alavancado, preços muito elevados, né? Então, de fato, vai ser uma safra muito sensível e que vai carecer de muito profissionalismo da parte do produtor, não só na produção, mas também na comercialização. Pois hoje, a soja de 150, 160, 170 reais, ela já vai encurtando muito a margem de lucro da atividade, o qual essas variações que a gente tem observado fáceis aí de 20, 30 reais dentro de um mês, aconteceu recentemente no Brasil agora, durante o mês de março, né? Tivemos a soja despencando 30 reais por saca, média Brasil. Essas variações elas continuarão sendo comuns ao longo desses próximos um ano, e aí sim a gente vai ter tanto grandes momentos de boas oportunidades ou grandes momentos ali de grandes prejuízos, né? Visto que para essa próxima safra, custo de produção total muito elevado, o que dificulta, né, realmente a vida do produtor rural, a vida, enfim, não só aqui no Brasil, mas também em solo norte-americano, em fazer uma boa gestão, né, da comercialização. Tá bom, Fabiano? Então é isso que a gente está vendo, a grande alavancagem financeira para essa próxima safra 22-23 por conta da elevação dos custos. Matheus, para encerrarmos, eu tenho conversado com sojicultores, produtores aqui do Mato Grosso do Sul e norte do Paraná, principalmente, né? A questão geográfica ajuda bastante nesse aspecto, e eles estão com uma postura muito agressiva em relação às negociações. Realmente estão com a postura negociar menos, esperar melhor preço, é a estratégia que está sendo adotada. Este é um período que nós estamos e que vamos seguir com muita volatilidade também no mercado de soja, até porque o dólar deve viver um aspecto como esse, mas dólar com aspecto sempre altista. É isso? Exatamente, Fabiana. Tendência altista, mercado da soja, especialmente aqui no Brasil, que não só é estimulada pelas altas em Chicago, mas também pelas altas do câmbio, né? A gente tem aí uma visão bem direta, muito clara em visualizar esse dólar ainda mais alto nas próximas semanas e meses. Porém, né, eu só alertaria a esse posicionamento mais agressivo do produtor. Como eu disse, a gente vai viver em 22, 23 uma safra com alavancagem financeira a mais alta da história. A gente nunca teve custos de produção tão elevados quanto a gente vive no momento. Então, assim, carece muita gestão e muito risco tem sido envolvido para essa próxima safra 22, 23. É correto hoje a gente sim aguardar para fazer novas vendas da soja? Este é o cenário mais correto. Porém, cabe muitas proteções financeiras, que são aqueles seguros de comercialização, onde a gente garante preços mínimos da soja, mesmo sem comercializar o grão. É isso que aqui na Pátria Agronegócio a gente faz muito bem, que é alinhar não só a tendência de mercado, mas uma segurança financeira. É garantir que um produtor possa usufruir, né, de novas altas ao mercado da soja ou do milho, e mesmo assim garantir preços mínimos, né? Usando aí o mercado financeiro da soja, o mercado financeiro do milho, que aqui na Pátria a gente, enfim, é o nosso beabá, é o que a gente faz 24 horas por dia, Fabiano. Então, eu só alertaria que sim,
carece, podemos aguardar preços melhores que virão eventualmente, porém, somado a isso, uma proteção financeira é sempre, enfim, um bom remédio a ser tomado.